Vamos para a nossa lição desta semana, que tem o título Inferioridade e Autoestima. Vez por outra, a visão errônea sobre nós mesmos impede que vivamos bem conosco e com os outros, e até mesmo com Deus e com a sua igreja. O conceito que temos sobre o que somos, nossos pontos fortes e fracos, as habilidades e o valor que atribuímos a elas podem fazer toda a diferença para viver em abundância que o Evangelho nos propõe. Vivemos tempos em que a imagem externa tem sido extremamente valorizada. Tempos em que somos frequentemente comparados com modelos perfeitos, porém artificiais. O número de academias de ginástica tem aumentado em função da procura por uma aparência, né, uma busca por uma aparência que atenda ao padrão que a mídia tenta impor. A moda dita regras que tem a capacidade de direcionar nossos gostos e gastos. É comum ouvirmos pessoas que dependem da opinião alheia como ponto de referência do que é certo. Isso tudo tem um preço que por vezes vai além do que podemos suportar. Quantas vezes nos vestimos ou usamos determinado acessório que às vezes nem gostamos, mas apenas para mostrar que estamos na moda, ou então para agradar outras pessoas. Poucos se interessam pelo que somos, mas pelo que ostentamos e pelo que aparentamos ser ou ter. Há quem considere fraqueza ou ingenuidade pontos que, sob o referencial bíblico, são louváveis. Vamos avaliar e encontrar essa resposta? Existe diferença entre o autoconceito, a autoimagem e a autoestima? Todos temos um conceito próprio que pode coincidir realmente ou não com o que somos. Inclusive eu pedi a vocês na aula passada que listassem, né, algumas características, né, sobre vocês mesmos e características positivas ou negativas do que vocês acham de vocês mesmos. Não recebi nenhuma resposta, mas era para justamente utilizar nessa lição de hoje, quando ele fala que autoconhecimento, autoimagem e autoestima diz muito, né? Tem muito a ver com o que nós pensamos de nós e das outras pessoas. Algumas pessoas nem percebem que o seu autoconceito pode ser puramente teatral, fruto de um personagem que assumimos e que não tem nada a ver com o que Deus projetou. Há pessoas que procuram demonstrar que são calmas, quando na verdade não são. São extremamente agressivas e nervosas. Mas tal atitude não se mantém por muito tempo. Cedo ou tarde, a verdadeira identidade ou personalidade é revelada. Quando avaliamos nossa competência e relevância e a influência que exercemos no meio em que vivemos, aí sim estamos lidando com a nossa autoestima. Essa avaliação deve ser equilibrada, requer maturidade para alcançar resultados confiáveis. A hipervalorização e a hipovalorização própria são sinais de instabilidade emocional e ou espiritual, além de provavelmente terem raízes profundas do que pensamos. Então, se vocês tivessem mandado para mim as 5 características que vocês consideram relevantes na personalidade de vocês, boas ou não, eu poderia, superficialmente assim, mas fazer uma avaliação, né? Um resumo do que poderia melhorar ou que se já estava bom, para que vocês tivessem assim uma ideia do que das suas próprias características, do seu autoconceito, da sua autoavaliação. Autoestima versus inferioridade.
Nunca seremos o tempo todo confiantes e nem também inseguros. No decorrer da vida passaremos por autoestima ou baixa estima, provocados por nós mesmos, por outras pessoas e até mesmo por Satanás. Sentimentos como soberba, orgulho, vaidade, autodesprezo, inferioridade, baixa estima não estão em consonância com o que Deus orienta em sua palavra. Devemos estar atentos para não cair como o rei Nabucodonosor, que, iludido com seu pseudo-poder, desceu ao patamar de um animal. E nem pensarmos como Samuel, que julgou que o filho de Jessé a ser ungido seria o mais forte, alto e bonito. Mas Deus não vê a aparência, ele vê o coração. Causas de inferioridade. Alguns fatores podem interferir na nossa autoestima e causar o sentimento de inferioridade. Por exemplo, o relacionamento entre pais e filhos. Acontece muito isso, né? Compreendemos quanto é importante para o filho saber que seus pais pensam a respeito dele. Sua autoestima será diretamente proporcional, em grande parte, ao valor expresso por seus pais. Atitudes positivas como elogios justificados, carinho, valorização, respeito e atenção vão beneficiar a autoestima, enquanto superproteção, frieza, distanciamento, cobrança além da capacidade do filho certamente vão provocar uma baixa autoestima. A nossa história é carregada de experiências. Pessoas cujas histórias são marcadas, pelo fracasso tendem a desenvolver baixa estima. Falta de perspectiva quanto ao futuro, por só avaliarem pelo pouco que deu certo. O pecado, pode ser uma causa do complexo de inferioridade. Culpa e remorso podem contrariar os preceitos de Deus, podem nos levar a uma autocrítica negativa e a decepção. Além disso, o fato de saber que desagradamos ao Pai nos deixa inseguros quanto à sua aceitação e nos vemos como pessoas indignas do perdão e do amor de Deus. Os alvos inacessíveis. Partindo de padrões irreais, podemos querer alcançar o que não temos estrutura e meios para conseguir, o que leva à frustração e sentimento de incapacidade e inferioridade ante os outros. Implicações da inferioridade. Pessoas que sofrem de baixa autoestima se sentem inferiores às outras. Enfrentam problemas decorrentes da leitura de si próprios. Por exemplo, eles passam a ter dificuldade de ter relacionamento com Deus. Podemos nos sentir tão pequenos que achamos que nem mesmo Deus nos aceita e valoriza, revoltando-nos contra o que Ele não faz ou não muda, além de culpar a Deus pelo que somos. O amor eterno e incondicional de Deus, expresso em Jeremias 31:3, pode nos ajudar a que amemos a nós próprios e tenhamos melhor relacionamento com o Senhor. Então leiam depois Jeremias 31:3. Dificuldade no relacionamento com os outros, isso implica também nesse complexo de inferioridade. Dá para imaginar quando uma pessoa com baixa autoestima pode tornar-se insuportável, rancorosa, amarga, reprimida e triste. O isolamento é uma consciência de tal comportamento. Muitas pessoas se utilizam dessa maneira de ser para chamar a atenção e manipular as pessoas, e outras são incapazes de se sentir amadas. Dificuldades de relacionamento consigo mesmo. Muitas vezes a baixa autoestima nos impede de ver quem e como realmente somos. Devemos sempre lembrar que aos olhos do Pai nós somos preciosos. Tanto que Ele nos deu seu Filho para nos salvar e nos livrar da perdição eterna. Ele também capacitou pessoas que podem nos ajudar quando atravessamos dificuldades. Pastores, conselheiros, psicólogos cristãos, irmãos em Cristo estão ao nosso alcance para obtermos ajuda a fim de que tenhamos compreensão correta de quem somos e do que precisamos fazer para nos ajustar corretamente de acordo com a palavra de Deus. As implicações da supervalorização, orgulho e soberba é justamente o contrário do que nós falamos até agora. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Provérbios 16:18. Esse sábio provérbio nos alerta quanto ao perigo de nos supervalorizarmos, ou seja, tem que haver um equilíbrio. Nós nem podemos nos
é, é, avaliar, né, de forma inferior, mas também não podemos nos supervalorizar, porque isso causa orgulho e soberba. Ter a consciência dos nossos talentos e reconhecer também que não somos perfeitos não é soberba. Soberba é quando nos esquecemos de que tudo que somos e temos devemos ao Senhor. Vários textos bíblicos aqui que citamos para que você possa ver isso. Deuteronômio 8, de 11 a 17, 1 Crônicas 29, 14, Salmo 24, 1, 2 Coríntios 5, 18. A queda é uma das grandes consequências da arrogância. Conviver com uma pessoa que simplesmente se acha the best, o máximo também é muito difícil. Tais pessoas não dão oportunidade aos outros, são críticas superficiais e não reconhecem o valor dos demais. É muito triste, né? Você se supervalorizar em detrimento dos outros. Alcançando a autoestima adequada. Na palavra de Deus encontramos o padrão e os parâmetros para dirigir cada setor da nossa vida, inclusive a parte psicológica. Nossa comunhão com Deus pode proporcionar uma verdadeira terapia. Ele nos conhece melhor do que todos. Podemos nos abrir em cristalina transparência, pedindo cura e perdão, bem como o retorno ao projeto original de Deus para nós. Deleitar-nos na Bíblia, que nos oferece grandes desafios de beleza espiritual, é agir com sabedoria, não obstante nosso exterior, bens ou status. Precisamos redescobrir e pôr em prática orientações que encontramos na palavra de Deus, como perdão daqueles que provocaram a nossa baixa autoestima. Por outro lado, não devemos culpar outros e nos abster das nossas responsabilidades. Se a falha for nossa, é saudável resgatar dons, talentos e habilidades que de forma especial nos fazem úteis na obra do Senhor. Ele nos deu esses dons, como a própria Bíblia ensina. Os que usarem bem os seus talentos ganharão outros. Deus tem uma maneira especial de ver seus filhos. Mesmo que nós não nos valorizemos, ou que os outros não façam, cada um de nós é precioso para o Senhor. Ele que nos criou, nos conhece e pode nos fazer desfrutar de um viver saudável, capaz de irradiar a sua beleza. O pecado certamente interfere nesse processo. A soberba é o pecado. Mas ter autoestima baixa é uma atitude contrária a Deus. Então, nem tanto e nem tão pouco. Devemos buscar equilíbrio e observar como temos tratado as pessoas e reconhecê-las como gostaríamos de ser tratados e reconhecidos. Amém? Então, que Deus possa estar trabalhando, né, a nossa autoestima, para que possamos cada dia mais ser bênçãos na vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a todos.